Bom dia, eh, bem-vindos. Vamos então ao resumo da aula. Eu hoje estou um bocado engripado, por isso é que foi um bocadinho mais tarde. Mas vamos então ao resumo. Como é que, desde as aulas anteriores, como é que conseguimos compreender corretamente os comportamentos e não lhes atribuir qualidades falsas? Isto é, não nos enganarmos. Desta teoria, defende que devemos ampliar a nossa observação das qualidades individuais das pessoas para as relações entre a pessoa e outras pessoas, ou a pessoa e o contexto, seja esse contexto presente ou passado. Mas o princípio que devemos partir sempre é que sabemos pouco. E porque sabemos pouco, devemos ter sempre curiosidade para saber mais, querer saber o mais completamente possível, sabendo que nunca vamos conseguir saber tudo, ok? Mas esta teoria, portanto, ao trabalhar sobre as relações entre pessoas e contexto, acaba por defender a ideia que tudo influencia tudo. E como tudo influencia tudo, e não só aquilo que a gente quer, quando fazemos algo, há o perigo de termos efeitos colaterais não previstos. Isto é, aqueles efeitos que surgem ao lado daquilo que nós estávamos a prever e que quereríamos. E, portanto, com esses efeitos vão ter consequências também inesperadas. E muitas vezes tudo isto são coisas que não são desejadas. Isto mostra, segundo esta teoria, que a realidade não é linear, nem é simples, mas é sim, de facto, uma rede de relações. E porque como é uma rede, mesmo que nós apontemos uma direção, vamos ter efeitos ao lado dessa direção que a gente toma. O exemplo de como esta teoria se foca nas relações. Pensemos no conceito de liderança. As características que tem um líder nos nossos dias poderão ser carisma, autoridade, domínio, controle, etc. Mas então como é que se explica que uma pessoa seja líder, por exemplo, no trabalho ou vítima em casa? Por exemplo, Margarida Marante era uma líder na sua profissão, temida por pessoas poderosas, e em casa era uma vítima de violência doméstica. Ou pode acontecer o contrário também, ser o líder em casa no trabalho ser uma pessoa submissa. Como é que se explica isto? Esta teoria defende que a liderança, ou outras características abstratas, porque as concretas não há dúvida nenhuma. Dizer que uma pessoa tem olhos azuis não está sujeito a discussão, nem depende de relações. Mas as características abstratas, como a liderança, a dependência, a extroversão, a dependência é fácil. Quando somos dependentes de alguém ou de alguma coisa. Portanto, lá está, há sempre uma relação, né? Portanto, a liderança e outras características abstratas não podem ser pensadas apenas como qualidades individuais. Temos que pensar com qualidades individuais, mas não apenas. E o que é que isto quer dizer? Bom, quer dizer que, para esta teoria, a liderança ou qualquer uma dessas características abstratas é a expressão de uma relação, e, portanto, como é a expressão de uma relação, é uma coisa que é manifesta, e essa manifestação é, no fundo, a comunicação, a expressão de uma relação, mas no contexto onde esta se desenvolve. Portanto, sempre uma relação e o contexto. Assim, muitas características humanas, individuais, não é, deixam de fazer sentido se não forem vistas como fruto de relações mútuas entre pessoas e contextos. Daí esta teoria focar-se em todo o tipo de relações. Um outro exemplo foi a recente carta de 30 mulheres, a testemunharem que nunca, assistiram nem nunca vivenciaram assédio sexual por parte de uma figura política do nosso país. A lógica implícita desta carta é que 30 testemunhos de não assédio sexual têm mais peso do que um testemunho de assédio. Parece legítimo. Há aqui um critério quantitativo que parece razoável. Só que esta lógica pressupõe que o assédio é um comportamento universal. Isto é, o perpetrador que faz uma vez, faz todas. Um predador que persegue uma mulher, persegue todas. E, portanto, se houver 30 mulheres que não são perseguidas, logo não é predador. Isto não é verdade. A verdade é que um homem predador pode ser um colega exemplar com 99 mulheres
e predador apenas com uma. As duas realidades não se excluem e normalmente até são frequentemente complementares. É isto que normalmente acontece. Eh, por exemplo, para vocês perceberem melhor, fazendo uma comparação. O miúdo rouba um chupa-chupa numa loja. O dono da loja vai queixar-se à mãe do miúdo. A mãe chama o miúdo e diz: Tu roubaste o chupa-chupa na loja? E o miúdo diz assim: Espera, mãe, que eu vou às outras lojas, vou arranjar uma carta assinada por todas as outras lojas a dizer que eu não roubo chupa-chupas nessas lojas. Isto faz algum sentido? Não, obviamente que não. Ele pode não ter roubado em nenhuma das outras lojas, mas ter roubado naquela. Uma coisa não tá, não implica a outra. Quando introduzimos então o contexto, percebemos que começamos a ver o assédio sexual de uma outra forma e percebemos que o assédio é um exercício seletivo de poder. Isto é, ele é frequentemente direcionado para vítimas específicas que o agressor identifica como vulneráveis, isoladas, tímidas e menos propensas a serem acreditadas. Reparem que estas características que o agressor identifica são mais uma vez características relacionais vulneráveis em relação a outros, isoladas, portanto não comunicam muito com outras pessoas, tímidas, são metidas para dentro, não interagem tanto e menos propensas a serem acreditadas pelos outros, obviamente. Esta é uma simplificação perigosa, não é? Dizer, portanto, esta carta de 30 mulheres, e o que está pressuposto é uma simplificação perigosa, porque trata todas as interações profissionais como equivalentes, ignorando, portanto, os contextos. Ora, as relações de poder são essencialmente assimétricas. São relações de poder. Alguém tem poder e a outra pessoa não tem. E o assédio alimenta-se precisamente dessas assimetrias. Veja-se, uma ministra com poder mediático próprio não está na mesma posição vulnerável de alguém no início de carreira, como é o caso daquela rapariga. Esta vulnerabilidade, atenção, não depende nem só nem principalmente das qualidades pessoais, nem da ministra, nem do potencial predador, mas das relações de poder que existem e do contexto que alimenta esse tipo de relações. Nós vamos continuar depois na próxima aula. A próxima aula será mais uma crónica da Lídia Jorge, mas daqui a 15 dias iremos continuar com este assunto. Obrigado pela vossa atenção, bom fim de semana e até terça-feira.